Boa noite. Es con inmensa alegría que estamos realizando este maravilloso encuentro sobre espiritualidad e inmigración. Es un evento realizado en un marco do proyecto Migrantes y Refugiados, Desafíos da Casa Común 2, Tecendo Sororidades entre Mulheres, organizado pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs aqui no Brasil, e apoiado por Pão para o Mundo. O objetivo do projeto é contribuir para a superação da xenofobia, do racismo e do fundamentalismo religioso nas comunidades religiosas e na sociedade brasileira em geral. É um projeto que estamos realizando entre a cidade de Joinville, em Santa Catarina, e na cidade de São Paulo. Somos uma equipe que coordena este projeto, no que se encontra Romy Benke, que é a secretária-geral do CONIC, Lisandra Carpes, do Centro de Direitos Humanos em Joinville, de Paula Mancini, do Exército de Salvação, Eliade Santos, da Casa Metodista na Luz, e Yuri, aqui em São Paulo. Primeiramente, queremos agradecer a presença das nossas queridas convidadas, entre as que se encontra Mirlene Lucien, da República do Haiti, né? O primeiro país latino-americano independente dos processos de colonização. Também contamos com a presença da Giovanna Moya, do Estado Plurinacional da Bolívia, um país andino, com mais de 34 idiomas indígenas reconhecidos como oficiais, e da nossa querida Ivone Guevara, daqui do Brasil, país onde nos encontramos, país de acolhida, país de contrastes, de complexidades, que se não fosse pelo desmatamento, estaríamos falando do orgulho desse verde Brasil que tanto cantou Mercedes Sosa. Para as pessoas imigrantes e refugiadas que somos, o Brasil é apresentado como um país de hospitalidade, como um país de acolhida de diferentes culturas e de diferentes povos. No entanto, o Brasil apresenta uma enorme desigualdade não superada historicamente, econômica, social, e atravessado por um racismo estrutural que aprofunda mais essas desigualdades. E esse contraste e essa realidade de desigualdade e de racismo estrutural também ele é atravessado nessa realidade de imigração e de refúgio. Há uma marcada diferença nessa cultura de acolhida para os imigrantes, para as pessoas brancas, com certas condições econômicas. Há pouca acolhida, pouca simpatia para pessoas imigrantes que vêm dos países da África, que vêm dos países da América Latina, brancas e indígenas também. Há um impacto diferenciado nessa acolhida, né? E nesse racismo e nessa xenofobia estrutural do Brasil. Por outro lado, também nós encontramos aqui no Brasil grandes conquistas, como é a lei de imigração, né? Uma lei que já não reconhece, que supera, né? Já não reconhece os imigrantes, as imigrantes e refugiadas e refugiados como ameaça à segurança nacional, mas reconhece como pessoas portadoras de deveres e de direitos, e essa é uma grande conquista, junto com outras leis também, né? Mas, infelizmente, nós estamos em um contexto de ameaças e de retrocessos que também têm impacto nas políticas públicas relacionadas com a população imigrante. Então, nós temos o desmonte de políticas
públicas relacionadas com a população imigrante e refugiada. Com relação à temática de nossa live hoje, espiritualidades e imigração, né? Nós nos perguntávamos a que realidade corresponde que hoje nós estejamos falando dessa temática e que atravesse ou se relacione imigração e espiritualidade. E a primeira, foram perguntas que foram surgindo. A primeira é como viver em uma situação de imigração onde a fragilidade e a vulnerabilidade, em muitas ocasiões, parece que se torna a realidade mais forte para nós, imigrantes ou refugiados. Nesse contexto de pandemia, como viver nessa condição de isolamento, onde o contato, onde o encontro, onde a vivência coletiva, onde as redes de apoio é fundamental para as pessoas imigrantes e refugiadas? Como vivemos en este lugar? ¿De onde tiramos nossas forças? Quais são nossas fontes, donde tiramos nossas sabedorias, donde nos alimentamos para viver? E a outra pergunta é, o que nós, como pessoas imigrantes e refugiadas, trazemos? O que deixamos? O que acolhemos como fontes neste caminho? E quais são essas fontes que nós precisamos recuperar? Então, são com estas perguntas que nos fizemos neste caminho que iniciamos esta maravilhosa live com estas queridas convidadas. Então, para iniciar, gostaríamos que a Giovana faça uma breve apresentação dela, né, para que as pessoas saibam quem é a Giovana, ainda que eu falei. Pois ela pode, com sua própria voz, falar um pouquinho ela que faz aqui em São Paulo, onde ela mora, quem é ela, por aí vai. Então, Giovana, com você a palavra. Obrigada, Yuri. Obrigada a todas as pessoas que estão assistindo. Obrigada pelo convite para participar desse bate-papo, que é bem importante, que traz um tema bem relevante. Então, eu sou uma imigrante boliviana, moro no Brasil faz 13 anos, sou da nação Quechua e sou membro fundadora de um coletivo de mulheres imigrantes de diversos países, que é a equipe de base WARMIS, que promove a não violência ativa e a não discriminação. E realizamos diferentes atividades aqui em São Paulo, ocupando os espaços públicos e também promovendo a valorização da diversidade e esse diálogo entre as culturas. É isso. Obrigada, Giovana. Se por enquanto isso. Bom, temos um problema técnico com a companheira Mirlene do Haiti. Então, a Ivone, se pode fazer uma breve apresentação. Então, eu sou Ivone Gebara, eu vivi muitos anos, 34 anos no Nordeste do Brasil, por isso que eu me sinto mais de meio nordestina, e agora estou em São Paulo. Eu fui muitos anos também professora de filosofia e teologia no Nordeste, e agora eu continuo fazendo as minhas assessorias de vez em quando com movimentos populares, e tenho uma história que depois eu vou contar daqui a pouco com a imigração. Então tenho a experiência indireta, mas tenho uma certa experiência com as questões de imigração. Eu quero agradecer muito ao CONIC, muito especialmente a vocês do CONIC, que pensaram, a Yuri aqui em São Paulo, que me convidou,
eu acho esse encontro de fundamental importância para não só para nos apoiarmos mutuamente, mas para tornar claro para o Brasil, mais do que o problema da imigração, quem são os imigrantes e o que fazem os imigrantes para construir o Brasil e construir as suas próprias vidas, né? Não é o Brasil que constrói apenas ou abre espaços para os imigrantes é que abrem os espaços brasileiros, que abrem as grandes questões de uma humanidade terrícola e não apenas uma humanidade cerceada em países, em identidades fixas que acabam atrapalhando mais do que ajudando o desenvolvimento da vida. Muito obrigada pelo convite, estou com vocês. Não ouço a Yuri. Tá. Desculpem. Digo, infelizmente no estamos consiguiendo que a compañera do Haití, a Mirlene, ela consiga entrar. Entonces esperemos que no transcurso ela consiga entrar. Então vamos a dar, a continuar, pois, a nossas falas. E aí, então, damos a palavra a Ivone, não é? Que durante uns 15 minutos aproximadamente ela nos deliciará com sua fala. Muito obrigada. Então, o título dessa conversa, como nós recebemos, era Espiritualidade e Imigração. E eu queria inverter, eu queria falar primeiro um pouquinho da imigração, porque essa palavra imigração, para mim, ela é o caminho para chegar à questão da espiritualidade de quem vive essa experiência de imigração. Então, acho que é importante a gente ter na memória que, durante séculos, a imigração mais local e a grande imigração, estou usando a mesma palavra para os dois fenômenos, mas elas não eram problema, porque os seres humanos, em grande parte, eram caracterizados pelo nomadismo. Muitos grupos ficavam um tempo num lugar, saíam, iam para outro, plantavam num lugar, depois, por alguma razão, saíam, e a gente poderia, não temos tempo para isso, mas lembrar que existe uma história nômade, uma história da humanidade nômade, e que esses processos de fixação, cada um no seu canto, no seu país, e com a declaração da propriedade privada, isso aqui é meu, depois a declaração de constituição das diferentes nações, essa é a nação, e quando a gente sabe muito bem que os processos de colonização é que acabaram dividindo nações, né? Quem determinou os limites entre Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, Brasil e Bolívia, quem determinou isso? Quer dizer, foram as políticas que determinaram como se diz em espanhol, o aislamento dos povos, a tornar os povos ilhas, não é? Então, esse nomadismo, essa imigração se torna problema na medida em que a constituição dos países, na medida em que se estabelecem regras de fronteiras fixas, divisão de etnias, os tupis por aqui, os guaranis para lá, os quechuas aqui, os aimaras para lá, essa separação, digamos assim, dentro do Estado, criou uma série de problemas, sem falar da religião, ou especialmente
do cristianismo, no tempo da colônia, mais o catolicismo, e depois a entrada do protestantismo também tiveram um papel importante, porém tiveram um papel divisor dos muitos povos, né? Agora, a partir do século XIX, XX e XXI, o processo de imigração toma outra feição, né? Não se imigra porque a gente precisa sair, até se diz, e é verdade, todos nós somos imigrantes, né? Todos nós saímos de algum lugar e estamos em algum lugar, né? E a partir, especialmente do século XX e XXI, então, o que acontece? O planeta Terra passa a se tornar uma mercadoria e passa a se tornar um território de todos. E se torna território não se torna território de todos, se torna território de minorias. E essa grande onda de gente que atravessa mares, que morre nos mares, que sai andando daqui até outros lugares em busca de trabalho, aqui mesmo no Brasil, do norte para o sul, do nordeste para o sul, e depois se volta de novo e se vem de novo. Então, e o que me parece impressionante é que agora ser nômade é sinal de ser desprestigiado, é um desterro, e temos uma população de milhares e milhares de desterrados pela terra, de desplaçados, de imigrantes, e esses imigrantes são quase considerados intrusos, a não ser quando esses imigrantes são donos de grandes empresas ou, sei lá, pessoas ricas que decidem se estabelecer no Caribe ou em alguma praia brasileira, ou sei lá. Então, quem tem dinheiro não é intruso, quem não tem dinheiro é intruso. Então, agora, esse contexto social, político, ele é carregado de histórias pessoais, de histórias individuais. E se vocês me permitem, eu gostaria de introduzir de uma forma muito breve a minha experiência de imigrante. Eu nasci no Brasil, mas eu sou filha de imigrantes. Minha mãe veio da Síria e meu pai veio do Líbano. E se conheceram aqui, se casaram, mas o que eu quero dizer é que eles se conheceram, se casaram, tiveram 3 filhas, eu sou a do meio. Eu quero dizer que minha mãe mal falava o português quando eu nasci. E eu acho que a primeira língua que eu ouvi foi o árabe. E as primeiras canções de ninar e as primeiras músicas foram em árabe. E também as primeiras repreensões que eu recebi foram em árabe. Não, era em árabe, lá. Então, vocês podem imaginar o quanto isso também vai marcando a maneira de ser, a minha espiritualidade, o meu jeito de viver. Eu vou ser um pouco mais breve, eu tinha outras ideias para partilhar com vocês, mas eu acho que o importante é saber que a gente recebe marcas. Por exemplo, eu tinha vergonha quando viam as minhas colegas de escola e minha mãe falava em árabe comigo. Eu não queria que ela falasse em árabe, eu queria que ela falasse em português comigo. Ou se ela fosse pedir alguma coisa na frente das minhas colegas, ela falava em árabe. Mas claro que ela falava em árabe porque ela não sabia falar bem o português.
isso me incomodava. E quando minha mãe falava de Deus, ela nunca nos ensinou nada de religião. Eu via minha mãe todo dia abrir a porta da cozinha e ela rezava alguma coisa em árabe, mas eu ouvia alguma coisa assim, que ela dizia assim, pelas minhas 3 filhas, Deise, Ivone e Odete, pela minha mãe, ela lembrava para alguém e eu ficava assim, meio extasiada, e ela agradecia, eu escutava aquele sussurro de agradecimento. E depois eu fui para uma escola religiosa católica, aí que eu aprendi religião. E quando eu aprendi religião, eu perdi a espontaneidade de agradecer, com a porta da cozinha aberta, com algumas plantas no jardim, de agradecer e pedir alguma coisa. Eu não sabia para quem que ela pedia, mas para mim era uma coisa bonita, que eu ficava assim, como uma formiguinha, assim, olhando. E quando eu entrei na escola, eu tinha 6 para 7 anos, aí começou o pecado venial, o pecado mortal, Deus. Eu morria de medo de Deus, eu nunca gostei de Deus. Eu achava temeroso Deus, eu tinha medo de Deus. E falavam, Deus te castiga, Deus vai te castigar. Então, eu vivi 2 mundos. O mundo da religião aprendida foi um mundo que me provocou muito medo. E o mundo da religião da minha casa não me provocava medo, mas eu acabei cedendo para o mundo da instituição da religião, mais do que para o cotidiano de agradecimento da vida que viviam os meus pais, especialmente a minha mãe. Então, eu queria dizer nessa hora que espiritualidade não tem a ver com as teorias que nós aprendemos, né? Por muito tempo, depois que eu entrei para a escola e depois que eu entrei para o convento, eu achava que espiritualidade eu tinha que seguir uma forma. E agora, depois de idosa, eu estou deixando cair essas coisas, eu estou voltando para uma espiritualidade mais vital, né? E aí, quando eu sou desafiada, digamos, nesse momento, a dizer assim, e como é que fica para os imigrantes? Eu acho que especialmente as mulheres imigrantes, que eu tenho algum contato, eu acho que elas têm uma força vital para se virar na vida. Essa é a espiritualidade. Para buscar sua dignidade, essa é a sua espiritualidade. Para encontrar meios de se promover, de encontrar pessoas, de lutar por seus direitos, não só os seus direitos no Brasil, mas seus direitos de cidadã da terra. Então, a espiritualidade é essa base vital que está em nós. A espiritualidade é essa força que nos anima muito mais do que os catecismos que nós recebemos. Mas, ao falar de catecismos, eu quero resgatar menos as teorias e quero resgatar a ética dos evangelhos, que essa ética, sim, essa ética que acentua a partilha entre os povos, a partilha da nossa casa. Ninguém é proprietário da terra, a terra é casa comum, como nós temos dito, e então a tradição do Evangelho me ensina, como outras tradições também, eu posso verificar essas tradições também no mundo budista, no mundo afro-brasileiro, no mundo das diferentes religiões indígenas, como essa dimensão ética da partilha do pão, da partilha dos bens, do cuidado uns com os outros, ela é uma constante. E é aí que eu resgato também a espiritualidade do Evangelho, a espiritualidade cristã, centrada nessa ética do cuidado de uns
dos outros, umas das outras. E nessa linha, sermos capazes de ir além das teorias que nos impuseram, além das culpas que nos impuseram, além dos sistemas de perfeição que ainda nos impõem, que ainda nos divide, além dos protocolos que criam separações. Então, encontrar esse fundo comum, que eu chamaria assim, o fundo ético comum, que é fruto, é fruto da humanidade, não é privilégio de um povo e nem de uma religião. E esse fundo comum a gente encontra em todas as crenças, em todos os povos. E nesse momento de pandemia, é essa força comum que nós temos que resgatar para além das divisões que as religiões nos impuseram e ainda nos impõem. Então, eu acho que quando eu sublinho a dimensão ética, eu quero dizer assim que a dimensão ética, para mim, é uma dimensão vital. Vital quer dizer também espiritual. E quando eu uso a palavra espiritual, eu estou dizendo assim, é algo dentro de mim, é algo dentro de nós. É espiritual porque é do nosso interior, é do nosso coração, é um apelo que eu não posso deixar cair, mesmo que eu não faça nada, mas o pobre na rua me provoca. Mesmo que eu não faça nada, ver a quantidade de pessoas que morrem num barco no mar Mediterrâneo me choca, me provoca, quer dizer, me cria problema. Esse problema, para mim, é espiritual, ou seja, é dentro de mim que eu não posso dizer, deixa eles se virarem como queiram. Não dá. Então, é nessa linha que eu acho que existe um fundo espiritual comum da humanidade, aberta aos problemas, às dores da humanidade, né? Eu lembro da Mercedes Sosa, já várias vezes me vem isso ao espírito, quando ela canta «Solo pido a Dios que el dolor del otro no me sea indiferente», quer dizer, o fundo da nossa espiritualidade também é que a dor do outro não me seja indiferente. E quando a dor do outro não me é indiferente, eu sinto forças. Essa dor, ela provoca força, ela não provoca apenas dor, ela provoca energia para que nós estejamos juntas, nos dando as mãos para saber o que a gente pode fazer. Então, eu estou olhando, eu tenho que terminar, eu gostaria de terminar dizendo assim que vida e espiritualidade é uma coisa só. Muita gente separa, como as religiões separam, vão falar a espiritualidade budista, a espiritualidade cristã, mas essas separações formais, elas não nutrem a nossa vida. O que nutre a nossa vida é aquilo que é comum, aquele passo que eu posso dar em comum, porque eu sei que a outra mulher na minha frente é tão humana quanto eu, o outro homem na minha frente, caído ou não caído, é tão humano quanto eu, e com certeza deve entender, deve sentir as mesmas coisas que eu, porque ele, ela, eles, elas, todos nós participamos do processo de evolução dos seres humanos, e esse processo de evolução inscreveu em nós essa atração pelo outro, essa proximidade do outro, e isso é aquilo que deveria, a meu ver, nutrir a espiritualidade dos imigrantes e dos não imigrantes, ou dos imigrantes de agora e dos imigrantes velhos, ou dos imigrantes que viveram o contexto da imigração e que sofreram
repúdio, desprezo porque eram imigrantes. E agora, esses novos que nos chegam e a gente tem que acolher como parte da humanidade que somos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivone. Sempre com essa sabedoria, com essas altas reflexões que nos ajudam a pensar na vida e, sobretudo, neste assunto como essa imigração e as espiritualidades, não é? Como você vai apontando, de fato, reflexões interessantíssimas sobre tirar esse campo da espiritualidade somente das religiões. Para mim fica isso, não? Bebemos de outras fontes, temos outras fontes também importantes, não é? Muito, muito interessante. E só para lembrar as pessoas que nos estão assistindo que podem também ajudar com suas perguntas para nossas convidadas, não é? Aqui. Temos muitas pessoas escutando do Brasil inteiro, de Acre, de Recife, do Ceará, de Portugal, de Honduras, também que nos estão assistindo. Bom, agora apareceu nossa terceira convidada, a Mirlene do Haiti, não é? E Mirlene, só uma apresentação rápida, aí depois da tua apresentação eu passo a palavra para a Giovana, e aí depois da Giovana aí você falaria já mais concretamente sobre o assunto que estamos falando. Então, somente para escutar a tua querida voz. Uma apresentação. Tá bom. Sim. Tá. Boa noite, pessoal. Sou Mirlene. Eu estou feliz em participar deste programa. Sou casada. Eu tenho 2 filhos. Sou líder da igreja e sou enfermeira também. Estou aqui no Brasil já há 2 anos. Obrigada. Obrigada, Mirlene. Bom, agora vamos escutar a Giovana, nossa querida Giovana Moya, da Bolívia e coordenadora da equipe de base Warmis. Warmis em Quichua, Giovana, que significa mulher. Sim, Warmis seria mulher e realmente seria Warmis cuna para falar mulheres, mas Warmis é como mais coloquial e terminamos colocando Warmis. Giovana, então, com você a palavra. Tá bom. Giovana, então, com você a palavra. Tá, obrigada. Uma coisa que acho que é importante resgatar, não? Antes de começar, é falar que eu sou humanista, né? E o humanismo é um movimento, não, que propõe a transformação pessoal e social, uma corrente ideológica que nasce na Argentina, e que essa corrente ideológica me ajudou a reconciliar-me um pouquinho, não, porque as marcas, as feridas da colonização também são essa contradição, não, entre o que seria o catolicismo, que foi com os espanhóis, não, na Bolívia, e nossas práticas ancestrais, que aunque tiveram um sincretismo, também sempre levantavam, ou em minha experiência, levantavam um sentimento de contradição em alguns momentos. E ao encontrar o movimento humanista e estudar a obra, não, de Silo, que foi o fundador dessa corrente ideológica, este argentino, me ajudou a ter mais ferramentas para poder integrar, não, essa paisagem de formação, porque efetivamente cresci entre ritos, não, para a Pachamama, coas, ofrendas, não, muito copresente, não, esse agradecimento à Mãe Terra, às virgens, não, acho que talvez por essa associação da Pachamama, com essa figura feminina muito forte para nós, e acho que isso também foi fundamental em minha experiência como imigrante, porque realmente a experiência de migrar, esse deslocamento de território, também faz que você tenha que abrir sua mente a novas coisas,
coisas que você não conhecia, lidar com a saudade, lidar com a violência, a discriminação, a xenofobia, que muitos talvez não conhecíamos nossos territórios, não? Ou conhecíamos um pouco, mas aqui, para mim, como imigrante, quechua ficou muito mais latente, não? Lo que é essa violência psicológica, moral, que traz a xenofobia e a discriminação. E aí você precisa se fortalecer em algum lugar, encontrar em algum lugar essa fortaleza. Não? E para mim a espiritualidade, não, é a expressão tanto personal como social desse sentimento religioso. E esse sentimento religioso é essa tradução, né, dessa conexão com o profundo e que transcende a esse eu, transcende esse eu, não? E, además, que esse sentimento religioso dá lugar a diversas expressões de espiritualidade. Não? Eu, na minha vida pessoal, tenho como um sincretismo, não? Porque, aunque eu fui batizada católica, eu não pratico, mas, por exemplo, a Virgem de Urcupinha, que é uma virgem da minha cidade, é como uma referência muito forte. Então, se você vem na minha casa, você vai ver a imagem da Virgem de Urcupinha, vai ver a minha Queco, que é o deus da abundância, não? Que está tanto no mundo dos aymaras e dos quechuas, na Bolívia. Meus filhos, né, escutando a companheira Ivonne, eu comecei a pensar na espiritualidade que eu transmito aos meus filhos, não? Porque é toda essa mistura que vem, porém, acho que é importante, não, ter também a quem pedir, a quem agradecer nesses momentos onde precisamos tomar esse contato com o profundo e fortalecer-nos. Não? Em meu caso, não, eu peço esse guia interno, profundo, que cada pessoa se manifiesta, não sei, como Deus, com diferentes nomes ou não, porque a espiritualidade não somente está entre as pessoas que participam de alguma religião, não, também está em pessoas ateas, agnósticas, porque é um sentimento, não, que está no ser humano, que através da história nos ha ajudado a superar diferentes dificuldades ou, não sei, ou problemas ou coisas que estão aparecendo, não, ao ser humano como civilização. E creio que é interessante ver que neste momento, por exemplo, que as migrações, os deslocamentos, já sejam voluntários ou não, estão em aumento, também por primeira vez se vai perfilando uma nova civilização planetária, né? Por mais que existam fronteiras e muitas coisas, se está perfilando essa civilização planetária que se perfila também com uma nova espiritualidade, que a cada salto qualitativo das civilizações, o primeiro que se manifestou sempre historicamente ha sido uma nova espiritualidade, né? Eu acredito que nesse momento aí se vão aparecendo os primeiros signos dessa nova espiritualidade que nos ajuda a entender essa diversidade de expressão da espiritualidade, que há diversas expressões, né? Que valoriza ademais essa diversidade, que não se afirma negando. Então, que ela não, essa espiritualidade não é a costa de discriminar a outras pessoas e outras crenças, porque também temos que falar de que existe uma violência religiosa, não? E poucas vezes é falada, mas não sentimos, não? Quando alguém fala que não se junta com uma família porque são mundanos, eu sinto uma tremenda violência religiosa. Quando alguém te separa porque você não comunga a mesma religiosidade, não? Esquecendo que quanto mais uno aprofunda uno mesmo, aí é onde se encontra com todos os demais, porque nessa profundidade do ser humano é onde nasce e se expressa a espiritualidade. E depois no mundo externo, bueno, vai tomando diferentes formas. Porém, nasce desse contato profundo. E nesse lugar profundo eu acredito que todos nos encontramos. E que por isso não caberia lugar para a discriminação e a violência religiosa, né? Então, acho que essa nova espiritualidade também tem como essa
característica, ¿no? De no discriminar, de valorizar la diversidad con que se expresa, de ayudarnos a aprender a reconocer los signos de lo sagrado en uno mismo, en los demás. Una espiritualidad que nos fortalece, tomara que nos ayude a elevar la paz en uno mismo y elevar los demás. Ajuda a gerar um bem-estar, não? E acho que está ligado também a algo que aparece em diferentes culturas, que é, na regra de ouro, digamos, para os humanistas, que é tratar os demais como não quer ser tratado, mas você encontra, não, como esta proposta em várias culturas, em vários momentos da história. Ou ama tu prójimo como a ti mesmo, diversas formas se vê expressando, mas acho que é isso, não? A espiritualidade não é algo que se vive a nível pessoal, é algo que se vive a nível comunitário, é algo que você comparte e vive com outros. Acho que a espiritualidade que nós estamos vivendo, que eu vivo, me coloca em situação de não fechar-me para mim, não? De abrir-me a essa comunidade, de preocupar-me por esse outro, porque o ser humano é um ser histórico-social, não vivemos sozinhos. E neste momento, justamente por esses deslocamentos, em cidades como São Paulo, por exemplo, terminamos encontrando com diversidades de formas, crenças, e não somente formas culturais, sino também de espiritualidades que se manifestam de outras formas, não? Então, acho que a migração também visibiliza isso, traz como, não sei, quando eu caminho por São Paulo ou vou a alguns eventos de imigrantes, não deixa de surpreender-me essa diversidade e sinto profundo agradecimento de poder compartilhar com essas pessoas esse momento e sentir que nos unimos, não? Nesse sentimento comum de querer bem-estar, de querer ajudar ao outro, de ser solidário. Então, eu acredito que essa nova espiritualidade que se vai expressando no ser humano vai traçando como esse caminho, né? Superando esse temor à morte, porque é algo transcendente, a espiritualidade nos põe em contato com a transcendência. Alejando-nos desse sentimento de culpa, não? Que muitas vezes as religiões entendem que nos associam um sentimento de culpa ou um sentimento de medo a coisas de ultratumba, eu não sei como se fala em português, ter medo a coisas, se não faço isso agora, quando morra, não sei o que vai acontecer, quando em realidade uno faz porque sente essa conexão profunda com esse algo sagrado que me acompanha e consigo reconhecer esse sagrado nesse outro, que aunque não promulgue minha mesma religião, ou sei lá, ou da espiritualidade que eu manifesto, eu consigo sentir nessa pessoa. E é aí onde nos encontramos, é aí onde construímos, não? Não só que não é melhor nem pior da minha espiritualidade. Acredito que a migração trouxe e fortaleceu muito esse olhar em mim, de ajudar-me a conectar-me com o melhor de mim, para conectar-me com o melhor dos demais, né? Então, acredito que essa espiritualidade também ajuda no bem-estar de nós, não? Porque nos fortalece para enfrentar situações adversas que, como imigrantes, ou como mulheres imigrantes, mães imigrantes, vamos vivendo no cotidiano. Porque a todo momento eu encontro, não, como realmente encontro discriminação, encontro estranhamento, ou com minha forma de vestir, ou com minha forma de falar, ou com as crenças que eu tenho, e tento transmitir a meus filhos, que eles estão, por exemplo, na escola que é espírita, e les explico que está muito bem, que aprendam, que conheçam, e les explico qual é a minha espiritualidade, para que eles também aprendam a valorizar essa diversidade, e nesse caminhar eles encontrem qual é esse caminho. E tento também ensinar-les a que podem pedir esse algo profundo, mas também que é importante agradecer esse algo profundo. E quando não se sentem bem, tomar contato com essa coisa profunda, para poder dar respostas, porque a espiritualidade, acho que une, não?
O pensar com o sentir em ação nos ajuda na coerência em nossa vida. Pensar, sentir e fazer. E isso nos dá um registro de unidade interna, que é como se nos integrara. E isso se vai acumulando. E quando eu preciso, quando me sinto triste, perdida, eu apelo esse sentimento que foi acumulando-se de todas essas ações válidas, ajudando a outros sem esperar nada, não? Que é um pouco o que, como humanista, tento fazer. Então, não sei se já estarei meu tempo. Ainda tenho alguns minutos, foi? Tem 2 minutinhos. Obrigada. Então, eu acho super relevante conversar sobre isso, porque somos as mulheres também as que vamos transmitindo esses elementos para nossos filhos. E muitas vezes duvidamos desse contato com o profundo. Eu acho que é importante, sim, não esquecer, não ter vergonha de viver essa espiritualidade, porque também encontro que, às vezes, quando você expressa espiritualidade neste mundo tão moderno assim, você também não é tão bem visto, né? Para mim, a espiritualidade, como bem falou Ivone, está vinculada à vida. Não é algo que você possa separar, porque é implícito, inerente ao ser humano, não? Esse sagrado que nos impulsa, que nos ajuda a superar esse temor à morte, que nos abre futuro, que nos dá inspiração, que nos fortalece. Então, acredito que todo o que possa aportar a fortalecer nossas espiritualidades, e a conectar-nos, não, com o melhor de outros, valorizar e trabalhar para superar a violência religiosa também, creio que é super importante de conversar, dialogar e fazer esses tecidos, não? Esses tecidos de afeto, de amizade, para desde aí, desde o melhor, poder dar uma resposta a esse novo momento, não? Onde essa nova espiritualidade se vai manifestando suavemente, e que é importante saber como vamos a traduzir na prática. Isso, obrigada. Obrigada, Giovana, pela tua maravilhosa, a partir de tua experiência como uma mulher imigrante, empoderada, feminista, humanista, não? Aqui em São Paulo, e contar tua vivência nesse percurso da tua espiritualidade e das diferentes fontes em las que te tem alimentado. Muito interessante. Muito obrigada. Antes de dar la palabra a Mirlene, queríamos dar un abrazo de longe, mas com muita força, às evangélicas pela igualdade de gênero, ao pessoal do SESE, pessoal do CEBI, pessoal da Caritas, pessoal do Núcleo de Pesquisa de Gênero, ST, ao pessoal do Quilombo Seferina, que nos estão acompanhando aqui, também à comunidade imigrantes e refugiadas aqui em Brasil, especialmente a las WARMIS, equipe de base WARMIS, a Presença PALM, Presença da América Latina, ao CAMI, a Missão Paz, a Frente de Mulheres Imigrantes e Refugiadas, não é? E a Frente de Mulheres Bissexuais e Lésbicas de aqui também, imigrantes de aqui em São Paulo. Um abraço e obrigada pela companhia. Bom, agora vamos a dar a palavra à nossa querida Mirlene, da República Independente do Haiti. Mirlene, então você tem a palavra. Muito obrigada, de novo. E como eu disse antes, sou líder da igreja, e tenho trabalhado muito nas igrejas desde jovem, né? Atualmente tenho 39 anos. Continuo trabalhando na igreja. E fico feliz em falar um pouco de mim para você. Sou uma imigrante haitiana, que mora aqui no Brasil
eu felicito e muito, muito, muito e o povo brasileiro pela oportunidade e que você nos deram por nos acolhe aqui. Então, e eu sou religioso, como eu falo, né, antes. Eu trabalhei também na igreja, e eu falei de novo, e com de 12 a 13, 14 anos. Eu não lembro mais como assim, né? Porque é muito tempo. Então, e depois eu continuei a trabalhar na igreja. Muito difícil, muito difícil. Quando a gente é jovem, né, tá muito difícil para trabalhar como líder da igreja. Eu sempre trabalho com as crianças. Depois, de 19, 20, eu comecei a trabalhar como os grupos jovens. E de 25 anos, né, eu terminei como na escola do Haiti, entrar lá na República Dominicana, em 2005. Em 2005. Eu saí do Haiti e entra na República Dominicana. Estava muito difícil, muito, muito, muito difícil. A gente continua a trabalhar na igreja também. E também continua a estuda e trabalha também na igreja. Então, em 2014, e meu marido, Gui, ele entra aqui no Brasil. Ele deixa a gente lá, né, na República Dominicana, sozinho com as crianças. E estava muito difícil. A gente passa de um momento muito, muito, muito difícil. Imagina uma mulher ficar só com 2 filhos, né? Cuida dos filhos e trabalha na igreja, que não é fácil. Com Deus, tudo é fácil com Ele, porque Ele tem misericórdia da gente. Então, de 2014, quando ele passa como 2014, 2000, e ele fica aqui com 3 anos, né? E depois ele trabalha muito tempo e para conseguir visto para entrar a gente aqui no Brasil. Então, quando a gente entra aqui no Brasil, graças a Deus, a gente continua a trabalhar por Deus, né? Continua a trabalhar na igreja e a gente gosta, né, disso. Trabalha por Deus porque Ele é bom, Ele é maravilhoso na vida da gente. Não é só eu, na vida de vocês também, né? Ele é bem maravilhoso. Eu sempre fico bem feliz com Deus. Quando a gente trabalha com Ele, a gente sempre fica bem feliz da mente, né? E também a gente trabalha agora com as mulheres da igreja, as mulheres, né, da igreja. Na República Dominicana também, eu trabalho com as crianças e jovens, e grupo de docas lá. E também a gente já faz tudo na igreja, sem problema. E se tem gente que não pode, a gente faz tudo, faz tudo na igreja, por amor de Deus, né? E aqui também no Brasil, a gente trabalha muito, 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 muito na igreja. Eu fiz tudo. Eu nunca descanso, né? Sem problema. De dia, de noite, a gente trabalha. E não só dentro da igreja, como na célula também, ligar as pessoas, como você está. Você está bem? E as crianças. Tem mãe que não sabe como cuidar das crianças, que bate as crianças, que fala uma palavra, né? Também tem na igreja assim. A gente sempre tem como força para ajudar outras pessoas da igreja, como cuidar das crianças. Porque hoje, criança, amanhã vai ter adulto. Se a gente não cuidar hoje bem, amanhã não vai ficar bem, né? Vai ficar pior amanhã. Por isso, eu sempre tenho uma coração bem aberta para a gente, para todo mundo, e especialmente grupo haitiano na igreja. Eu não trabalhar só na minha igreja como eu lá na Costa Silva.
é o trabalho, não, tudo como é, toda essa igreja da cidade do Joinville, como haitiano. Só manda mensagem, eu também mando mensagem, se não, eu fui lá para ajudar eles também, porque tem gente que só entra na igreja, só entra e fica na igreja, senta, que não sabia nada de Deus, não. E não, também não conseguia entender nada de Deus, né? A gente sempre tem força e paciência para ajudar eles. Só ajudar eles, isso, mãe, pai, como assim, porque a vida estava muito difícil para eles. Tem mães aqui no Brasil como haitiano, e que tem como 6, 7 filhos lá no Haiti. Ainda mãe aqui, pai também, aqui no Brasil, as crianças ficam lá no Haiti sozinho. Só como tia, o avô, assim, que cuida das crianças lá no Haiti. Que dó, gente, né? Como vocês que é mãe também, estava muito difícil, com tristeza, né? Sempre. Mas aqui no Brasil, eu trabalho nesse sistema, né? Ajuda eles como palavra de Deus, ajuda eles como oração também, e também apoia, né? Ajuda com outra coisa. Então, hoje, eu fico muito feliz por esse povo brasileiro, né? Quando a gente entra aqui, chegamos aqui no Brasil, e graças a Deus, encontramos irmãos brasileiros que abriam as portas da igreja para a gente entrar sem pagar nada. E eles também ajudam a gente, como ajuda as pessoas haitianas também, os grupos brasileiros ajudam entre as famílias aqui. Tem brasileiros na igreja que faz isso. Ajuda a gente como pagar visto. Tem brasileiro que faz isso. Na igreja, sim, como Costa Silva, na igreja Melonitas. E a gente entra na igreja, imagina como você entra na igreja assim, você não entende português, estava muito difícil, bem triste, né? A gente entra, a gente não conseguia entender português. E agora estava um pouquinho mais melhor, porque agora tem mais gente que entende como haitiano, né? Antes, não, estava bem difícil, porque lá no Haiti a gente fala creole e a gente fala aí francês também, e a gente fala um pouco em inglês também e espanhol. E português não, estava bem difícil para a gente aprender e falar. E agora ficou melhor, né? Ficou melhor. Lá na Costa Silva, na igreja brasileira abre porta. Eu não sabia como eles conseguiam entender como que a gente fala, eles entendem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eles entendem. Só abre e a gente tem um culto de manhã, o culto também da tarde. E a gente entra na igreja, a gente não paga nada, luz, água. E sempre tem festa lá, a gente não paga nada. E eles também ajudam a gente, como se tem haitiano que quer casar, né? Eles também ajudam a gente para fazer tudo isso. Graças a Deus. Que abençoe esse povo brasileiro aqui. E então, o único problema que todos como único problema que a gente só passa não entra todo mundo junto aqui, como porque lá no Haiti tem gente que entra aqui como tipo religião diferente, batista, Assembleia de Deus, e tem como adventista, não sei se é o nome deles. Tem bastante, né, religião. Quando a gente entra aqui, todo mundo fica junto.
porque tem só uma igreja. Todo mundo entra e adora a Deus junto. Como não é cultura diferente, né? Outra forma, como se é batista, outra é Assembleia de Deus, e outra é como Testemunho de Jeová, estava bem diferente, bem diferente. Só sempre a gente conversa com paciência, conversa e sempre falar com Deus, Pai, ajuda a gente, porque todo mundo entra, não tem igreja como tem católica também, todo mundo entra junto, e se não tem mais espaço, tem outra igreja que abre porta, imagina, só na Costa Silva, a Assembleia Menonita, só essa Assembleia que abre a porta, para todo mundo entrar. Tem outra cidade também, como Chapeco, e tem outra também, que eu não lembro agora, que abre também a porta. Também tem grupo haitiano que paga aluguel para eles adorar a Deus. Porque tem lugar que não abre a porta para eles entrar. Não é todo que abre a porta para eles entrar. Então, também tem gente que fica em casa, porque eles não conseguem entender português, não tem igreja haitiana, já, eles ficam em casa. Então, graças a Deus, e aqui no Costa Silva, tem uma igreja que abre a porta para receber a gente. A gente sempre ficamos felizes, né? Bem felizes da vida. A gente fica feliz, porque Deus prepara para a gente entrar. Eu fico muito, 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 muito feliz. E também eu gosto muito de aqui no Brasil, como a cultura estava muito bem diferente de lá, né, do Haiti, também da República Dominicana. A gente passa como 14 anos lá, né? As crianças nascem lá, eles não têm papel dominicano, porque lei de lá não aceita a gente, não. E lei de imigração de lá não aceita a gente. Imagina aqui no Brasil, todo mundo entra como imigrante, 1 mês, 2 meses, já todo mundo tem papel de aqui, não falta nada. As crianças haitianas e venezuelanas de outro país entram aqui, e quando as crianças nascem aqui, todo mundo tem papel brasileiro, né? Aqui é bem feliz, gente. Bem feliz. Todo mundo fica bem, né? Bem como... Eu não vivi aqui, eu especialmente... Eu vivi aqui como estrangeiro, aqui não. Eu vivi bem como brasileiro. Porque aqui permite a gente viver assim, né? Tem país que não permite a gente viver assim. Você é estrangeiro. Viu? Não tem papel para você, não. Lei de imigração não tem papel para a gente. Não dá passagem para a gente entrar aí e deixar a gente conseguir papel, não. Estava muito difícil. Muito difícil. Já aqui, para mim, aqui é muito legal. Não é só para mim, todos nós haitianos que estão aqui no Brasil, aqui é muito legal, muito bom, muito bom. E agora, imagina a gente entra aqui só uma mala. Imagina uma mala só, sem nada mais. E agora tem gente que compra carro aqui. Tem gente que constrói a casa aqui no Brasil, haitiano. De 2012 e até hoje, que é 2020, tem gente que compra casa aqui. Consegui comprar casa. Não é porque eles entram muito dinheiro, não. Por quê? Aqui tem uma vida feliz, é diferente de outro país.
Não é todo o país. E tem país que não deixa a gente fazer nada dentro. Não, não. Você sempre vive lá como uma tristeza, né? Imagina, tem país, a gente dorme, você só dorme, mas você não sabe aonde você está amanhã, porque sempre tem imigração também da noite, né? Bate a porta da gente, como na República Dominicana, como é nós, por haitiano, que fica lá na República Dominicana. Tem momento que a gente dorme, se você não tinha visa no passaporte, amanhã você não vai ficar lá. Você dorme e levanta lá no Haiti, né? De noite. De noite. Aqui no Brasil, tem gente que entra sem visto. Sem visto. Eu compro visto. Quando eu entro aqui, eu entro com visto. E tem gente antes que entra sem visto. Sem visto. Só entra depois de um dia ou 2 dias, foi lá na Polícia Federal, já consegui de todo o papel, né? Sem problemas. Sem problemas. Aqui, para mim, aqui no Brasil, é um país muito, 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 muito legal. Para mim é muito legal. Eu sempre falo com Deus, Pai, você tem que ajudar e cuida esse povo brasileiro. Porque eles têm como uma coração bem, bem, bem aberto para todo mundo entrar. Para todo mundo entra. Imagina, como eu falo antes, eu entro aqui só com uma mala. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Estábamos aquí deliciándonos con tu fala y tu linda experiencia, Mirlene, de mujer inmigrante, que así yo destaco que pasaste, tu familia pasó por diferentes experiencias de inmigración en 2 países, ¿no es? República Dominicana y Brasil, ¿no es? E você destaca agora a experiência linda de acolhida, você está experimentando esse Brasil acolhedor, e de fato nos alegramos muito, de fato, e isso é o que queremos para todos e todas as pessoas imigrantes e refugiadas, que consigam viver, não? De fato, uma maravilhosa experiência de acolhida. Na verdade, o sea, nos sentimos felizes por você, y por toda la comunidad haitiana que está vivenciando esa maravillosa experiencia de acogida. Como você falaba, a pesar de las dificultades de la lengua, pues nos conseguían entender, nos entendemos, nos ayudamos, ¿no? Traspasamos los límites, ¿no? das pequeñas dificultades que carregamos, ¿no? Então, um exercício de acolhida em meio dessa diversidade. Na verdade, nos alegramos por essa experiência de acolhida. Muito obrigada por essa partilha de você. Bom, vamos continuam as pessoas cumprimentando, enviando abrazo desde los diferentes lugares donde se encuentran. A Pepita, buen día, manda un abrazo. Bien. A María Elena Musenbeck, de Río de Janeiro. A Julia, Livia, Alice, que son los nombres que en estos momentos así conseguí captar porque estaba prestando atención en las maravillosas falas. Tem algumas perguntas. Tenho aqui 3 perguntas e eu vou lançar as perguntas e eu acho que dá para ter uma conversa, então quem pode assim, acolher a pergunta que considere como mais adequada para responder, tá? Porque tem perguntas assim para todas, não? Então, aí tem uma pergunta da Helena Rosa de Oliveira, que ela fala assim: as imagens das populações que se arriscavam no caminho e no mar da imigração suscitavam em mim a filosofia da busca da terra prometida.
Vocês acreditam que exista ou existiu em algum tempo histórico a conquista da Terra Prometida? É uma pergunta. Tem outra pergunta que enviam para vocês, que é de Lilian Linhares. Por favor, falem um pouquinho do ecofeminismo. E tem outra pergunta, que é como manter sua identidade, sua cultura, vivendo no Brasil. Então, são 3 perguntas que foram enviadas, que nós consideramos que são importantes. E aí, não sei, Ivone, você poderia responder uma das 3 perguntas, e aí depois a Giovana e depois a Mirlene. Pode ser assim? Então, muito brevemente, eu vou começar com a ideia de Terra Prometida, e que vai tocar também a questão das identidades. A questão, eu acho que realmente nunca existiu, de fato, uma terra prometida. A ideia bíblica de terra prometida, ela aparece depois no texto bíblico como uma justificativa da entrada do povo, especialmente do estabelecimento da realeza em Israel. Então, como justificar essa posse da terra, né, em que provavelmente muitos nativos foram eliminados, muitas crenças religiosas também foram eliminadas, mas como justificar? E a grande justificação está na ideia da promessa. Quem que promete, né? Quem promete é Deus, que promete a Abraão a terra e uma descendência muito grande. Então, a gente não pode pegar isso como um fato histórico, mas isto é uma interpretação religiosa digamos assim, de uma posse de terra, né? A gente poderia até falar hoje em dia no Brasil, quando grileiros tomam terra dos indígenas, e depois, no seu discurso religioso, eles dizem, né, foi Deus que nos permitiu ter essa terra, mas vocês tiveram essa terra matando pessoas. Então, eu acho que essa ideia da terra prometida, depois ela foi, digamos, poetizada, se torna uma coisa assim poeticamente muito bonita, a terra é nossa e etc e tal, mas tem que entender que todos os seres humanos têm direito à terra, não é promessa de ninguém, é direito de todas as pessoas humanas e dos animais e dos pássaros, dos peixes, têm direito ao seu habitat, têm direito. A vida nos dá esse direito, né? Então, eu acho que essa terra prometida tem que ser um pouco menos poetizada, não é? E aí, nessa rapidez das respostas, eu quero dizer assim que todos os aspectos positivos das culturas originárias dos imigrantes, especialmente a primeira e a segunda geração, elas permanecem, depois elas se perdem. Elas se perdem na memória da terceira e quarta geração, mas elas ficam, de certa forma, integradas em muitas coisas da cultura. Por exemplo, se a gente pegar apenas as comidas, né? Como tem tanta comida estrangeira, né, integrada à comida nacional, integrada ao nosso arroz e feijão, como tem temperos, né,
que nos vieram, sei lá, da Bolívia, do Peru, do Haiti, que se integram, comidas árabes que se integram à cultura. Existem roupas, vestimentas, poemas, literatura. Então, isso vai se integrando na cultura, não tem nem que fazer lei para isso, porque isso vai se integrando na cultura. Agora, as pessoas e o Estado têm que estar atento a que essas culturas, essas riquezas possam ser integradas e possam criar um fermento de miscigenação cultural que é fundamental para a sobrevivência de nós todos. Obrigada, Ivone. Giovana? Obrigada, Yuri. Eu acho que vou responder a pergunta que fala sobre como manter sua identidade e sua cultura. Não posso responder essa pergunta sem falar do processo de descolonização. Acho que talvez esse tema é como muito recorrente nas minhas falas, por o processo também que Bolívia tem iniciado, não? Faz 14 anos. Não, é um processo que já existia, mas que com Evo Morales empieza a ter outra dimensão. Porque também uma coisa que acontece quando você migra e tem externamente señales dessa migração, ou você enfrenta a xenofobia e a discriminação por isso, ou você se assimila à cultura local. Não? Então, conheço vários companheiros que, como uma forma de proteger-se e sofrer menos, eles começam a assimilar-se na cultura, não? Para tentar passar desapercebidos. E é uma saída também, né? Mas, em meu caso, passa por... não esse tema também que falava, não sei se falei antes da reconciliação. Para mim, o tema da descolonização é um tema de reconciliação profunda comigo, uma reconciliação profunda com a história, não? Que me hace valorizar a cultura que trago, as práticas, as costumbres, mas também a cultura é algo dinâmico, né? A cultura também vai transformando-se ao passar do tempo. E tem uma socióloga boliviana, que é a Silvia Rivera Cusicanqui, que fala do cheje, que é uma palavra aymara, que vai falando, não, de que se você vê algo que parece gris, mas você chega de perto, talvez é algo branco, com uns pontinhos pretos aí, mas que vai ao tema de com que nos identificamos. E falo isso porque São Paulo, por exemplo, tem gerações, não, de filhos, netos de imigrantes. E muitas vezes eles não sabem quem são. Não? E para mim, por exemplo, a espiritualidade está ligada diretamente com ter 3 perguntas, não? Quem sou eu? De onde venho? E onde eu vou? Que está em várias culturas, na cosmovisão andina também está, não? Presente isso. E é importante saber quem uno é, porque senão como você sabe que vai preservar, que cultura vas a preservar, que práticas você preserva? E acredito que você preserva aquelas práticas com as quais você se identifica, coisas que sua avó ensinou para você, sua mãe, seu pai, coisas que você sente que tem relação com você. Ou talvez nem sequer necessariamente dentro do contexto familiar, e você se identifica com algo, não? Então, isso vai configurando, assim, as costumes e práticas das pessoas, mas nesse contexto de migração, eu acho que é interessante isso, não? Que nos ajuda também a reconciliar isso, porque às vezes eu pergunto a alguns amigos brasileiros qual é a cultura e eles não sabem, porque sabem que tem uma mistura, mas eles não tiveram ou têm as ferramentas para poder resgatar
não? E ir processando o que seria isso, quais são as práticas, qual é a cultura que eu resgato. Eu acho que é interessante esse caminho de fazer esse percorrido, de ver com que uno se identifica, que é o que tem essa carga emotiva, esse afeto, porque a cultura e as práticas têm esse tema, não? Da carga emotiva, do afeto, que eu mantenho essa cultura porque me vincula com minha terra, me vincula com meus seres queridos, me vincula com experiências que de alguma forma foram transformadoras na minha vida, não? E eu, nesse processo de descolonização, de reconciliação, não? Com essa história, com minha história, então dou ressignificados, não? A ofrenda à Pachamama, a festejar o Inti Raymi. Em agosto está o mês de la Pachamama, já passou também, não? A festa da Chacana, que é a Cruz Andina, que tem vários contextos, me leva também a profundizar, não solamente fazer algo porque minha família sempre fez assim, sino compreender em profundidade por que faço. E como isso tem esse significado na minha vida. Que os ritos não são coisas vazias. Tem uma profunda carga afetiva, uma profunda carga histórica, nossa história. Então, eu acho que todo o tempo sou uma contadora de histórias com meus filhos. Porque eu cresci com meu avô, de uma cultura que todo o tempo estamos verbalizando, contando histórias. Nossa história sigue viva, porque todo o tempo estamos contando, revivendo. Não? E eu sinto as histórias de meus avós, de meus pais, de meus antepassados muito vivas em mim. E eu aprendi muito dessas histórias. E tento transmitir a meus filhos. Então, se você pergunta a meus filhos, eles vão falar que eles são quechuas. Não? E eles sabem o que é a descolonização, sabem um montão de coisas, mas também sabem que são brasileiros, que têm descendência, não? Da bisabuela de meu marido, se não me engano, foi filha de uma escrava, tem familiar português, alemão, italiano. Então, acho que é isso, a ver com que se identificam, dando elementos. Pero essas ter perguntas sempre. Quem sou, não? De onde venho e hacia onde eu vou. Então, acho que sempre isso está presente em mim e me permite, é como minha bússola, não? No dia a dia, saber como manter minha cultura, mis costumbres, mas também me permite abrir-me à cultura de aqui, aprender coisas e valorizá-las, não? E ter outras experiências. Isso. Obrigada, Giovana. Mirlene, você quer responder sobre alguma das questões? Você acha que eu como manter a sua idade? Mesma questão, chefe? É mesmo? Então, eu vou falar um pouco seus valores e cultura vivendo em outro país. E para mim é muito fácil. Para mim é muito fácil para a gente entrar na outra cultura, para mim, porque a gente que sabe a necessidade da gente, que não vai ter problema para entrar na outra cultura, porque a gente tem que entrar na cabeça que aqui no Brasil tem uma cultura diferente, lá no Haiti tem cultura diferente, lá nos Estados Unidos tem cultura diferente. Se eu vou lá, eu vou entrar diretamente a cultura do país que a gente entra. Senão, a gente vai viver com um tempo muito tempo com esse problema. E, por exemplo, tem haitiano que entra aqui, ainda que não consegui fazer comida brasileira, né? Não consegui fazer. Então, a gente come, a gente não conseguiu fazer, a gente come sem problema, viu? É uma cultura bem grande, bem diferente, como a comida aqui, comida lá no Haiti. Eu, especialmente, com a minha filosofia, né? Eu como bem aqui, sem problema. Eu não deixar aí como aqui brasileiro e sabe que se é diferente as comidas daqui e lá no Haiti. Só eu vi que todo mundo come, eu também como, sem problema.
Tem gente que não consegue comer, porque é diferente, que fala, não, essa comida é bem diferente, eu não vou comer isso. Não, você está aqui agora. Você precisa entrar na cultura diretamente. Se não, e você vai ficar com um problema da cabeça. Tem momento que você vai ficar bem triste. Por quê? Sua mãe não está aqui no Brasil, você não tem família aqui, e você não tem dinheiro para comprar comida, a vizinha tem comida, ele chama você, vem para comer. Ah, não! Não é minha cultura, eu não como feijão assim, eu não como assim. Você vai passar fome. Só psicologicamente, entra na cultura também, entra. Porque eles comem feijão assim, ele não está doente, né? Eu não vi ele estar doente, eu também. Eu vou comer, porque você comer, eu vou comer. Não, eu não sabe disso. Eu não vou lavar roupa como assim, como você lava, não. Eu não vou, não, entra na cultura. Porque você não, como que você não vai entrar e não você não vai como sair de novo e entrar lá no Haiti? Não. Se você não vai lá no Haiti de novo, você tem que entrar na cultura. Entra. Funciona como ele funciona também. Funciona como ela funciona também, sem problema. E tenta falar como ela fala. Tenta. Porque você aqui, tenta. Leva as crianças na escola. Eu falo creole, como assim? Ah, não, eu não vou conseguir falar português, porque estava muito difícil. Não, você tem que aprender a falar português, porque agora você está aqui. Você está aqui no Brasil. Não, eu gosto de lá, porque lá fala francês, como assim, bem chique. Não, e agora você não está lá, não, você aqui no Brasil tem que entrar na cultura. Não é um problema entrar na cultura, não é difícil. Problema é problema psicológico. Entra. Só e pediu a cabeça de você. Entra, por favor, entra. Porque agora eu estou aqui. Eu não estou lá em Bolívia, né? Eu não estou lá no Haiti, não. Estou aqui no Brasil. Você, cabeça, você tem que entrar na cultura, porque agora eu estou aqui no Brasil. Esse é mais fácil. E respeita outra gente de aqui. Aqui no Brasil, a gente não bate as crianças. Se você, no seu país, lá, no seu país, como aqui, como Haiti, outro país, a gente tem que bater as crianças. E aqui no Brasil, a gente não bate. Aqui no Brasil, lei aqui não deixa a gente bater as crianças. Você não bate. Não bate. Entra na cultura, fala a mesma coisa e canta igual, viu? Canta igual. E tudo é fácil. Para mim, graças a Deus, tudo é fácil. Só vai devagar. Olha e faz. Olha e faz a mesma coisa. Eles cantam, vai e cantam da mesma forma, sem problema. Porque não vai passar nada. Não vai passar nada. Só entra, força para entrar na cultura. É muito, muito, muito importante, gente, porque tem muita gente que sofre porque eles não aceitam, né, entrar na outra cultura. Se você está aqui no Brasil, você não aceita entrar na cultura do Brasil, você vai sofrer muito. Porque a cultura é muito, bem diferente, né, de lá, de todo mundo. Acho que todo mundo, né? Obrigada, Mirlene. Olha, tem muitas perguntas aqui. Aí eu vou, assim, lançar 3 perguntas que estão aqui e que, assim, tem 3 perguntas direcionadas a cada uma. Para Ivone, tem uma pergunta de, a ver, Andrei Tomás, que dice: como manter os pontos positivos das identidades
mantendo-as inclusivas, participativas e solidárias. A Giovanna, como ultrapassar o limite entre estrangeiro e nacionalizado, políticas públicas, ética e solidariedade, como conquistar dignidade. E para Mirlene, espera aí que se me foi. Como a pandemia está afetando as pessoas migrantes haitianas. Eu que começo ou qualquer uma? Sim, sim. Desculpa, que estava vendo que tem muitas perguntas, então eu estava tentando ver se vão a ficar. Se Ivone, por favor, desculpa aí, você começaria. Não, eu quero, antes de tudo, dizer que esse triálogo entre nós está maravilhoso, viu? Porque é tão interessante. Eu quando estou ouvindo a cada uma, tem muitas coisas que repercutem em mim, eu acho tão bonito, uma geração nova como a Mirlene e a Giovana, e a gente vai se completando. E ao ouvir a Mirlene, eu tenho a impressão de ouvir muita gente imigrante, e o bom senso dela tem que entrar, tem que aprender, isso é importante. Eu também penso na minha mãe, no meu pai, quando diziam, não, a gente tem que aprender, tem que aprender. E aí eu entro na pergunta, como manter os pontos positivos das identidades? Olha, as identidades, primeiro, elas não são fixas, né? As identidades são móveis. É uma coisa assim tão impressionante que, por exemplo, as pessoas da família, da cidade da minha mãe, por exemplo, minha mãe é originária de Antioquia, uma cidade que era da Síria e foi tomada pela Turquia. Eu tinha uma ideia que era assim, era surreal, não existia. O jeito que a minha mãe ou a minha avó, as minhas tias, eu não sei, eu fazia uma ideia que era totalmente, radicalmente diferente, que era uma coisa assim, de um primitivismo total, e de repente eu começo a descobrir que não era bem isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que as identidades são marcadas também pela imaginação que a gente tem delas, e elas são mutáveis, né? Elas são mutáveis. Muito provavelmente, sei lá, as minhas companheiras que chegaram aqui há 2 anos, ou 3 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, Mirlene e Giovana, não é que a identidade delas mudou, mas se acrescentou à identidade delas outros ingredientes, outros pedaços de experiência, né? Então, se a gente começar a fazer muita teoria sobre o que eu vou conservar, o que eu não vou conservar, não dá certo. Tem que ir vivendo, né? Tem que ir vivendo. Como a Mirlene falou, na casa dela, ela fala creole. Na minha casa também, quando eu era criança, se falava o árabe, né? E agora a segunda geração fala? Não. A terceira nem sabe. Essa pergunta que a Giovana fez, que eu acho fundamental, quem somos? Eles não se interessam. Eu acho bonito de você estar dizendo que lembra seus filhos, das suas avós, da sua terra. Eu acho isso bonito, mas o risco é que isso se perde, né? Isso se perde não na segunda geração, mas se perde a partir da terceira e quarta geração, se perde, mas muita coisa fica. Então, eu acho assim que, do ponto de vista
da educação nacional saber o quanto a cultura nacional, aliás, não existe uma cultura nacional, as culturas nacionais, né, se enriquecem com a presença dos que vêm de outros países. Mesmo no nosso país, eu estava, a Yuri sabe disso, eu vivi 34 anos da minha vida no Nordeste, e eu tenho, consequentemente, o sotaque do Sudeste, eu tenho o sotaque de São Paulo. Os primeiros anos que eu cheguei, o pessoal dizia assim, de onde que a senhora é? De onde que a senhora é? Eu falei, eu sou de São Paulo. São Paulo, imaginem, em vários bairros periféricos pelos quais eu passei, São Paulo, teve gente que perguntou, é perto dos Estados Unidos, São Paulo? Só para dizer assim, no meu próprio país, eu era estrangeira, né? Então, a gente faz digamos assim, uma mistura, e o que eu aprendi na minha vida, eu devo muito ao Nordeste do Brasil, talvez em grande parte da minha formação eu devo ao Nordeste, o que eu aprendi de bom, o que eu aprendi também de pensar o mundo, eu devo ao Nordeste. E então, eu acho que se a gente pegar com naturalidade e não forçar, tem que entrar desse jeito, tem que ser desse jeito, aí os valores se integram e aparecem como positivos e a gente pode depois fazer memória, olha, isso veio daqui, veio de lá. Quantas coisas hoje a gente reconhece que nos veio da tradição, das tradições africanas, das tradições indígenas, das tradições europeias, portuguesas, espanholas. Então, são riquezas, e aí não dá mais para a gente dizer assim, não, tal coisa tem que ser conservada a ferro e a fogo. Não pode ser assim. O processo de aculturamento é um processo bastante complexo e a gente vai adquirindo ao longo da vida. Muito obrigada, Ivone, pela sua reflexão. Giovana, por favor. Obrigada. Então, eu acho que um caminho, não, para a resposta a essa pergunta é a regularização dos imigrantes e refugiados em todos os territórios. Não? E nesse momento, aliás, estamos numa campanha no Brasil e em vários países pela regularização de todos os imigrantes no Brasil, porque você está regular, muda a condição que você já tem como imigrante, refugiado, que muitas vezes é colocado na condição vulnerável. Não, porque você passa a ter acesso a ter uma conta bancária, poder ter um trabalho com carteira de trabalho, que hoje em dia não é muita coisa ter uma carteira, não mais, que infelizmente o Brasil teve um retrocesso na lei trabalhista, mas você pode ter um salário mais ou menos digno, pode alugar uma casa sem intermediários. Se você sofre alguma violência, você pode ir na polícia denunciar sem medo, porque ele estar irregular em um país te coloca em situação de medo. Então, facilmente você pode ser explorado, não? Eu acho que a dignidade sempre está no ser humano, mas tem condições que propiciam o maltrato das pessoas, não? E esse irregular é uma dessas condições. E também acho que é importante diferenciar o que seria nacionales, para mí son otra forma de colonización, porque obligaron los territorios a falar solo una lengua, a esquecer la diversidad que se tinha para tener un espíritu, os bolivianos, os brasileiros,
como se dentro desses territórios não tivesse muitas línguas, muitas culturas, e essa cultura nacionalista não é uma cultura que te ajuda a dialogar com outros, é uma cultura que te hace ter medo dos outros, a fechar-te para os outros, porque alguém quer tirar alguma coisa de você. Então, acho que o nacionalismo não ajuda, não? Os imigrantes podemos naturalizar-nos ou não. Acho que para as políticas públicas precisamos de direitos políticos, os imigrantes precisamos ter direitos políticos, precisamos poder votar e ser votados. Em muitos países, pelo menos em eleições municipais, os imigrantes podem ser candidatos, podem votar, porque se você habita um território, porque temos que partir que ninguém escolhe onde nasce, ninguém de nós, ninguém escolheu onde nasceu, nascimos. Mas alguns escolhemos deslocar-nos e escolhemos um país por diferentes motivos. E nesse país fincamos raízes, temos filhos, temos amizades, e amamos também esse território, porque você não chega a um território e não cria vínculos, obviamente cria vínculos. E você também se vê afetado por o que vai acontecendo no território. Mas você como pode lutar também por esse território se você não tem direitos políticos? Não? Meus filhos estão na escola e eu tenho muitas vezes medo de manifestar-me ou ajudar nos reclamos dos professores que acho que deveriam ganhar mais e ter melhores condições com o tema de saúde do SUS, porque uno tem medo, porque todo o tempo te lembram que você não é de aqui, por mais que eu more aqui 13 anos, pague impostos e haga todo o que faça, sempre me tem recordando que eu não moro aqui. E cada vez que tem eleições aqui, isso queda muito mais claro, que não posso influir nas políticas públicas, porque os imigrantes e refugiados dependemos da boa vontade de alguém que faz uma política pública. Não temos ingerência direta, aunque em São Paulo tem uma coordenação de políticas para imigrantes, e eles abrem esse diálogo, mas é São Paulo. Imigrantes e refugiados estão em vários lugares no território, no Brasil. E se tivéssemos direitos políticos, nós que já aportamos economicamente, não? Nas comunidades onde nos encontramos, também poderíamos fazer outro tipo de aportes na construção de uma sociedade que promova a igualdade de condições e oportunidades para todos os que estamos aqui. Não? Então, acho que é importante essa regularização já para imigrantes e refugiados e direitos políticos. Isso. Obrigada, Giovana. Regularização já. Tem um projeto de lei tramitando e vamos ver, estamos na coleta de assinaturas, estamos em um processo de sensibilização também, não é? Com deputados, a ver se conseguimos que esse projeto de lei ele se consiga afirmar e fazer realidade, não? Mas, de toda forma, o trabalho que estamos fazendo como organizações também é fundamental, não é? O CONIC, não? Com nosso projeto, estamos na organização dessa campanha da regularização já. Bom, Mirlene, por favor, uma pergunta. E pergunta sobre a pandemia. Sim. Então, ainda eu não conhecia muito em haitiano que é afetada no Brasil. Não sei se tem muito. Eu não conhecia a minha região lá. Aqui, eu nunca entendi, o haitiano fala como tem haitiano que é afetada da pandemia. Não, eu nunca entendi isso. Não sei se tem. Na igreja também, ainda não tem, graças a Deus. Não tem haitiano que é afetada. Eu sou enfermeira, né? Eu sempre mando mensagem para a gente, para os grupos, né? Na igreja, para eles cuidam muito. Eu mando mensagem aqui, em Santa Catarina, e eu mando mensagem para São Paulo também, na igreja haitiana de lá. Eu também mando mensagem de grupo da igreja e Chapeco também. Eu sempre mando mensagem para eles cuidam muito. Porque está muito difícil agora, né? O Brasil passa um momento muito difícil. E aqui em Santa Catarina também, todos os dias,
Estava muito, 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 muito triste aqui em Santa Catarina. Graças a Deus, eu nunca entendi como uma haitiana que afeta com a pandemia. Ainda não. Não sei se tem. E ainda eu não entendi isso. Então, só eles têm problema do... E ainda tem haitiano que não consegue cadastrar os 600 reais que o governo fala, né? Tem gente que não consegue cadastrar até hoje. Que fica em casa, sem trabalho, né? Não consegui, né? E cadastrar até hoje. Eu entendi disso. E da pandemia, tá... Não tinha agora. Ainda não. Não sei se tem. Eu não entendi da pandemia. Tá bom, muito obrigada, Mirlene. Bom, chegamos ao final da nossa conversa, mas antes de fechar, gostaria de saber se a Ivone, a Giovana e a Mirlene gostariam de dar uma palavrinha final, não é? Aqui em nossa conversa. Ivone? Só uma palavra de gratidão, muito obrigada, adorei participar dessa conversa, e acho que isso que a Giovana lembrou do ponto de vista legal, acho que é fundamental, regularização já. Então, agradeço a vocês e acho que essa bandeira tem que ser nossa, né? Regularizar já a situação de refugiados e imigrantes, né? E essa ideia de cidadania total é também muito importante para nós, né? E muito obrigada pelo convite e sigamos juntas em frente. Obrigada, Yuri. Obrigada a você, Ivone. Giovana? Obrigada, primeiro também agradecer a todas vocês, o convite, aprendi muito hoje, sou muito grata por isso. Eu acho que como humanista tenho uma aspiração, que é rumo a essa nação humana universal, não? Sem fronteiras, onde o ser humano seja o valor central, e também pedir às pessoas, amigos e amigas que nos estão vendo, que apoiem nossa campanha Regularização Já. Vocês podem tirar fotos, postar com a hashtag nas redes sociais, ou se tem organizações que gostariam de apoiar diretamente, podem escrever a contato@warmis.org e nós falamos com vocês como sumar-se nessa campanha. Isso, obrigada. Obrigada, Giovana. Mirlene? Muito obrigada. E eu fico muito, 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 muito feliz. Muito, muito feliz. Eu estou bem, né? E aqui, participar com vocês, né? E também um abraço muito grande ao Brasil, né? Inteiro, Brasil. A gente gosta muito, né? E você também cuida da gente aqui. A gente sempre, sempre, sempre feliz aqui no Brasil. Que Deus abençoe. Obrigada. Obrigada a vocês. Bom, chegamos ao final de este inicio, al final de esta live, más de inicio de conversa con esta temática espiritualidades e inmigración, que como vimos de fato son temas, ¿no? Muy importantes, ¿no? Sobre todo en la contingencia, ¿no? Das pessoas imigrantes y refugiadas, ¿no? Entonces nos vamos construyendo, vamos dialogando con las diferentes culturas, con los diferentes modos de ser, y así también nuestras espiritualidades, ellas se van construyendo también, ¿no? Entonces somos seres en peregrinación, seres en movimiento, y todas nuestras dimensiones también, elas se van movimentando, ¿no? Tem muitas perguntas ainda aqui sobre mulheres e espiritualidades, ecofeminismo, que seria interessante depois pensar em outra conversa sobre estes assuntos atravessados pela contingência da imigração. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam nesta conversa, não é? E é isso também, não quisimos dar esta contribuição também, não é?
com a valiosa presença da Ivone Guevara, Giovanna Moya e a Mirlene. Então, muito obrigada a todas e todos.